Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 26, para vocês aí do nono ano. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula passada, sobre balonismo, onde nós estudamos diversas características dessa modalidade, Nós estudamos os tipos de balões, alguns tipos bem bacanas e bem interessantes, Os tipos de balões, os tipos de campeonatos, além de ver diversas curiosidades sobre esse esporte. Nós vamos conhecer hoje mais um pouco sobre essas provas de balonismo, Nós vamos entender como que essas provas funcionam e nós vamos depois investigar mais de perto os seus mecanismos. Embarque em mais uma aventura então. E vamos lá. Então, pessoal, modalidade sobre as provas, sobre as modalidades e provas praticadas no Brasil. Então, nós temos várias provas e modalidades feitas para o balonismo com alguns objetivos específicos diferentes, pessoal? Então, a primeira que nós vamos estudar, que nós vamos conhecer, é essa daí. É um alvo declarado pelo juiz, tá? Levando em consideração os ventos que prevalecem na área, na hora da prova, o juiz indica os alvos que devem ser atingidos, ó. O balonista, ele deve jogar o mais próximo possível do alvo um saquinho com uma fita colorida, com um número indicativo do balão. Ganha mais pontos quem chegar mais próximo do alvo. Então, se a gente for lembrar um pouquinho sobre a aula passada, a gente vai ver que os balões, o único controle que um balonista tem é da subida e da descida de um balão. Como que ele faz isso? Ele faz isso esquentando o ar dentro do balão através de um maçarico. Então, se ele quer que o ar suba, dentro do balão ele vai ter os cilindros de gás, ele vai esquentar o ar e o balão vai subir. Se ele quiser pegar uma corrente de ar que esteja mais para cima, uma corrente de vento que esteja mais para baixo, ele vai ter que controlar essa altitude. Então, como a gente está vendo, as provas de balonismo, eles são provas de orientação, de navegação. Então, as pessoas precisam atingir alguns pontos específicos, e como atingir e como esses pontos são escolhidos que nós estamos vendo agora, tá? E dando sequência, continuando, nós temos esse daqui também, nós temos essa outra modalidade, que é o alvo declarado pelo piloto. Então, nessa prova, antes da decolagem, o piloto indica ao juiz, os alvos que ele pretende atingir e depois que ele parte, e a pontuação tem critério igual ao anterior. Quanto mais perto ele jogar aqueles saquinhos lá do alvo, mais pontos ele vai realizar. E agora nós temos outro, caça-raposa, Um balão decola antes dos competidores e faz um percurso aleatório de voo, tá? Aleatório significa sem destino, praticamente, nesse momento agora, Nesse sentido, tá? Após um determinado período de tempo, de 10 a 30 minutos, dependendo das condições de vento, aí sim os outros balões podem decolar e procurar seguir o mesmo percurso em busca do balão raposa, que faz o possível para dificultar a perseguição. Então, ganha a prova, gente, o balonista perseguidor que pousar mais perto do balão raposa, ou lançar a sua marca mais próxima. O competidor que conseguir pousar mais próximo do ponto onde o balão raposa aterrissou será o vencedor. Essa tarefa não conta pontos em campeonatos e ela é utilizada apenas em festivais ou eventos competitivos. E aí nós vamos encontrar o cotovelo, Nessa tarefa, o balonista decola, voa para um alvo, atinge-o com a marca e depois, desvia o rumo e voa para um segundo alvo e joga uma outra marca. Ganha mais pontos o balonista que nessa mudança de rumo fizer o ângulo mais apertado, quem fizer a curva mais fechada, tá? E aí nós temos também o fly-in.
Nas competições, geralmente todos os balonistas eles decolam ao mesmo ponto, né? Decolam no mesmo local, e cada balonista ele escolhe o seu ponto de decolagem, rumando depois para o seu local central, onde estão os juízes e há um alvo a ser atingido. Aquele que conseguir jogar a sua marca mais próximo do alvo será o vencedor. Fly on, ou continuação de voo. Os competidores eles vão declarar o seu próximo alvo em voo, escrevendo as suas coordenadas na marca da prova anterior, e eles vão tentar voar para o seu alvo. Quem conseguir atingir a menor distância do seu alvo declarado será o vencedor. E aí nós temos o máxima distância, né? Que cada balonista pode lançar a sua marca após um determinado período de voo. Ganha mais pontos o balonista que lançar a sua marca mais distante do local da decolagem. Essa tarefa ela é feita em dias de ventos mais fortes. Com certeza é mais difícil de controlar o balão, mas ao mesmo tempo ele vai mais longe, né? Então, mínima distância, tarefa normalmente feita em dias de vento fraco. O balonista só pode lançar a sua marca após determinado período de voo. Ganha mais pontos aquele que tiver percorrido a menor distância. Ou seja, se eles podem controlar a subida e descida, eles vão ter que escolher alguma altitude para aqueles que tenha menos vento, tá? E aí nós temos agora múltiplos alvos determinados. O árbitro geral ele seleciona 2 ou mais alvos fora do local da decolagem. Esses alvos estão normalmente de 2 a 5 quilômetros de distância do lugar da decolagem. Os pilotos decolam e eles tentam manobrar os balões para que eles cheguem o mais próximo possível dos alvos. Quando então, deixam cair uma marca para identificação. A marca mais próxima do centro vai determinar o vencedor. E aí nós temos a prova de navegação convergente. Os pilotos localizam uma área de 2 a 5 km fora do local da decolagem, tá? Inflam seus balões e tentam pegar o melhor vento para chegar ao alvo colocando no centro da área escolhida. A marca mais próxima do centro do alvo determina o vencedor. Valsa de excitação. Nessa tarefa, o piloto recebe a incumbência de atingir um entre 2 alvos. Após a decolagem, ele escolhe o alvo em função dos ventos. Valsa de excitação dupla, Essa tarefa foi criada pelos balonistas brasileiros e introduzida no 3º Campeonato Brasileiro. O piloto decola e lança sua marca num alvo escolhido, no alvo escolhido por ele. A pontuação é dada depois de medida as distâncias entre um ponto de queda da marca e o alvo mais próximo. Uma segunda marca é lançada depois, e idêntica medição é feita em relação a outro alvo. Voo da chave ou key grab, isso é bem interessante, né? Uma sacola com as chaves de um veículo é oferecido como prêmio e colocada sobre um ponto mais alto de um mastro. Cada balonista que escolhe um ponto livre de decolagem, a uma distância mínima determinada pela organização, passando próximo ao poste, tem uma única oportunidade para pegar a maleta e ganhar a chave do carro prêmio. Essa tarefa também não conta em campeonatos, Vence o balão que consegue se aproximar em voo do mastro e agarrar a chave ou o símbolo da festa pendurado em sua ponta. E olha aqui, pessoal, um K-Grab Competition Balloon Fiesta em 2008. Então esse daqui é um poste que eles utilizaram, E aqui em cima tem um balãozinho aqui, pequeno, e o rapaz aqui de cima do balão tentando pegar, tá? Clique nessa imagem, vocês podem assistir o vídeo e entender como que funciona também essa modalidade bem interessante, tá? E os eventos, pessoal? Nós temos diversos, Tem Campeonato Mundial de Balonismo, tem o Festival Internacional de Balonismo de Torres, Tem o Festival Internacional de Balonismo de Albuquerque,
Então, Torres, se não me engano, no Rio Grande do Sul, Albuquerque, nos Estados Unidos, Copa Brasil de balonismo, Campeonato Brasileiro de Balonismo, Campeonato Nipo Brasileiro de Balonismo em Maringá, Campeonato Sul Brasileiro de Balonismo. Então Albuquerque provavelmente deve ser no Brasil nesse caso, né? Componentes do balão. Cesto é a parte do balão destinada a levar os ocupantes. Os cilindros, os instrumentos que serão utilizados durante o voo. O cesto é também conhecido pelo nome de gôndola e o material utilizado na fabricação é o vime. Mas há também por baixo do cesto cabos de aço que tem a função de sustentar todo o conjunto, além de tubos de alumínio para a colocação das bengalas de nylon, que servem para sustentar os maçaricos, né? Sustentar o maçarico. Entre as outras partes do balão, né, temos aí o envelope, que é a parte do tecido dos balões. Ela é feita de nylon, que resiste a temperaturas superiores a 120 graus Celsius e oferece uma extraordinária resistência ao calor, raios ultravioletas e umidade. Então, a vida útil de um balão pode chegar a aproximadamente 700 horas de voo, pois constantemente estão fazendo testes e estudando um material que melhor se adapte para o envelope. Então a gente vê aqui, ó, esse daqui é o envelope, né? E aqui é o cesto. Podemos ver aqui alguns componentes do balão. Cilindro. Normalmente os cilindros ou botijões de um balão são de alumínio, aço inox ou titânio. É importante que eles sejam leves para não comprometer a relação de carga a ser levada no balão. Eles podem ser utilizados na posição vertical, né, ou na horizontal. A quantidade de cilindros levados em balão depende do tamanho do cesto ou ainda do interesse do piloto no momento do voo. Quanto mais gás ele puder levar, mais autonomia de voo ele vai ter, né? Normalmente são levados 4 cilindros. Maçarico. Esse componente é tão importante para o balão que pode ser comparado com a importância de um motor para um automóvel. O maçarico é então considerado o motor do balão. Ele é feito de aço inoxidável, né? E quando um balão está em ascensão, a temperatura na coroa do topo do maçarico é de aproximadamente 100 graus Celsius. Ventoinha. E essa também tem a função importante, ela serve para empurrar o vento com maior rapidez e eficiência, né? O ar frio para dentro do envelope do balão, auxiliando assim a sua inflagem. Equipamentos de navegação. E aí, para navegar, para ele poder se orientar, um balonista poder se orientar, né? Ele utiliza o altímetro, o anemômetro, bússola, um GPS, um radiotransmissor, sonda de temperatura e variômetro. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essa modalidade tão interessante que proporciona um visual tão belo, né? Inclusive, não só para quem está lá em cima vendo, mas quem está embaixo também deve ser um espetáculo muito legal ver uma competição de vários balões tomando o céu. Bem, nós encerramos aqui a nossa aula sobre balonismo, né? Essa forma interessante de conhecer os céus, de apreciar a paisagem, né? De um ponto de vista privilegiado, visto, né? Sobre as maiores altitudes. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.